and my fellow citizens. To a few of us here today, this is a solemn and most momentous occasion. And yet in the history of our nation, it is a commonplace occurrence. The orderly transfer of authority as called for in the Constitution routinely takes place as it has for almost 2 centuries, and few of us stop to think how unique we really are. In the eyes of many in the world, this every 4-year ceremony we accept as normal is nothing less than a miracle. Você está no canal Switch Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu contarei a história de Ronald Reagan, o icônico presidente americano. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva, já deixe seu like e, se possível, compartilhe com alguém que você conheça. Ronald Wilson Reagan nasceu em Tampico, Illinois, no dia 6 de fevereiro de 1911. Seus pais eram Neil e Jack Reagan. Em sua infância e adolescência, ele sempre foi bastante apegado aos pais, que lhe deram o apelido de holandês, devido à sua aparência. E por influência principalmente da sua mãe, frequentava uma igreja de sua cidade. E segundo o próprio, foi por conta dela que ele se tornou cristão protestante. Na mesma igreja, Reagan também foi fortemente influenciado pelo pastor local, que posteriormente se tornou seu sogro. Segundo o professor e autor Paul Kengor, biógrafo do ex-presidente, na sua juventude já era possível ver sua liderança, principalmente em assuntos envolvendo injustiça. O autor lembra que Reagan foi participar em um evento desportivo e que 2 dos seus colegas de time eram negros, e o hotel em questão não permitiu que os 2 se hospedassem por lá. E quando ficou sabendo de tal fato, Reagan prontamente convidou para a casa de seus pais, que ficavam a alguns quilômetros de distância do hotel. Em termos de educação, Reagan se formou em economia. Ele não era conhecido por ser um aluno brilhante, tendo sempre notas consideradas satisfatórias. Na universidade, ele também ficou conhecido por ser alguém que frequentava um grande número de atividades extracurriculares, que iam desde locutor na rádio local, participação em movimentos estudantis e o seu envolvimento em diferentes esportes. Após se formar em 1932, ele se muda para o estado de Iowa e lá consegue seu primeiro emprego como locutor de rádio e posteriormente é convidado para narrar e acompanhar a equipe de beisebol Chicago Cubs. Em uma dessas viagens, enquanto os Cubs jogariam na Califórnia, Reagan tirou um dia de folga e decidiu fazer um teste para ser ator em Hollywood. E para surpresa de todos, foi aprovado e contratado pela Warner Bros. Seus primeiros anos na indústria do cinema foram principalmente estrelando filmes considerados de segunda categoria, até 1939, quando ganhou o papel principal no filme Love is on the Air, dando uma guinada na sua carreira, sendo eleito em 41 para o Conselho de Diretores do Screen Actors Guild, uma espécie de sindicato dos atores de cinema, reivindicando direitos contratuais e autorais, e hoje em dia uma famosa premiação que precede o Oscar. No ano seguinte, consegue um papel naquele que seria seu principal filme, King's Room, tornando-se conhecido em todo o país. Em 1942, decorria a Segunda Guerra Mundial, e logo após seu papel principal, Reagan é convocado a servir no exército, ao qual ele já havia se alistado anteriormente. Porém, devido a problemas na visão, não foi chamado imediatamente. E somente em 42, quando as Forças Armadas lhe viram como ideal para a propaganda e o incentivo ao alistamento. Entre 1942 e 1944, ele teve uma ascensão relativamente rápida nas Forças Armadas, chegando a atingir seu posto máximo como capitão do Exército, sendo que neste período produziu mais de 400 filmes para as Forças Armadas e participou de dezenas de eventos promovendo a mesma.
Após a Segunda Guerra, ele retorna à sua carreira de ator e, nesse momento, é eleito presidente do Screen Actors Guild, a qual ele era diretor anteriormente. Foi eleito também como diretor do Comitê de Cidadãos Independentes das Artes, Ciências e Profissões em 1946. Nesse período, o FBI, preocupado com a crescente ameaça comunista, contacta Reagan e faz dele um informante, dando-lhe o codinome T-10. O objetivo dele como informante era de dar ao FBI nomes de atores e membros da comunidade cinematográfica que pudessem estar envolvidos em alguma atividade ligada ao comunismo. Apesar de concordar com o fato, Reagan criticou tal medida e, depois de algum tempo, informou que não conseguiu identificar ninguém que se enquadrasse no perfil buscado. Em 1950, saiu do cinema e se mudou para a televisão, quando foi contratado pela empresa General Electric para ser a estrela de uma série semanal, que durou 10 anos e o tornou muito popular. Nesta época, suas opiniões políticas já se sobressaíam, sendo que entre o final da década de 40 e o início da década de 50, ele teve um rápido deslumbre pelo Partido Democrata e logo depois se filiou ao Republicano. Fato que, segundo o filho adotivo de Reagan, o fez ser desligado da série televisiva, já que, em suas palavras, Bob Kennedy, irmão de John Kennedy, teria pressionado a General Electric a tirar o programa do ar. Em 1961, quando o programa de auxílio à saúde, chamado Medicare, estava para ser implementado, Reagan tomou uma posição contrária a este, já que, em sua visão, aquilo abriria as portas para o socialismo na América. A fala gerou certa repercussão e pode ser considerada como uma das polêmicas que ele se envolveu. Em 1964, ele passa a ter definitivamente a atenção da classe política, quando fazia então discursos em apoio à candidatura de Barry Goldwater à presidência pelos republicanos. Na sua visão, Goldwater era um candidato ideal para o país, pois ele diminuiria o tamanho da máquina pública. Apesar de seus esforços, o candidato conservador não foi escolhido, mas Reagan, com sua boa retórica, passa a ser considerado um forte candidato ao governo da Califórnia, pois os membros do Partido Republicano daquele estado ficaram satisfeitos com a visão política do agora ex-ator de cinema. Em 1966, ele é então eleito governador da Califórnia, vencendo o democrata Pat Brown por cerca de 1 milhão de votos a mais. Entre as suas primeiras medidas estavam o congelamento de contratações na função pública e um aumento nos impostos. Em 67, uma discussão sobre o aborto foi colocada à tona e um grande debate se gerou na época. Reagan se mostrou contra a princípio, fez consultas a médicos e também a religiosos e, no final, decidiu permitir o ato caso fosse para proteger a saúde da mãe. Vários anos mais tarde, ele viria dizer que este fora um dos grandes arrependimentos na sua carreira política. Em 68, pouco depois de eleito, Reagan faz um movimento ousado e se candidata às prévias presidenciais, mas acaba por ser derrotado por Richard Nixon. Voltando ao governo da Califórnia, alguns pontos que o marcaram foram a situação de estresse envolvendo protestos estudantis na Universidade de Berkeley, a revogação da lei que permitiu o transporte público de armas de fogo e a legislação facilitando o divórcio, conhecida também como divórcio sem culpa. Depois de 2 mandatos como governador da Califórnia e se aproveitando do crescimento do conservadorismo, ele decide mais uma vez disputar as primárias republicanas para a presidência, mas acaba perdendo por pouco para Gerald Ford. No final de 79, ocorreu a Revolução Iraniana e uma crise interna se deu no seio do governo do então presidente Jimmy Carter. Tudo por conta da invasão da embaixada americana em Teherã e a tomada de diplomatas americanos como reféns,
naquela que seria conhecida como Crise dos Reféns do Irã. Apesar da crise, Jimmy Carter foi escolhido nas prévias dos democratas para mais uma tentativa de reeleição. Já do lado dos republicanos, Ronald Reagan e George Bush concorreriam à presidência e à vice-presidência, respectivamente. E com o slogan "Vamos fazer a América grande outra vez", Reagan é eleito com certa folga o 40º presidente dos Estados Unidos. Logo em seu primeiro discurso, ele deixou claro que seu grande objetivo era diminuir o impacto que o Estado causava na vida das pessoas, pois, segundo o próprio, o governo não é a solução para os problemas, e sim uma das causas. Outro ponto que colocou em prática logo no início de seu mandato foi o de propor uma emenda constitucional propondo a oração nas escolas. Como cristão desde a juventude, ele acreditava firmemente que esse exercício era benéfico, porém, a proposta não evoluiu. Pouco mais de 2 meses após tomar posse, Reagan sofre uma tentativa de assassinato e acaba por ser atingido, mas graças ao seu secretário de imprensa, um policial de Washington e um agente do serviço secreto, acaba por ser salvo do pior. Ao se recuperar, quebrou um estereótipo ao indicar Sandra O'Connor como a primeira mulher a um assento na Suprema Corte. Deu início também ao Reaganomics, seu plano econômico para o país. Promoveu o corte de impostos em algumas áreas e aumentou em outras. Críticas e elogios foram feitos ao longo e após o seu governo, com alguns dizendo que suas políticas econômicas favoreciam os mais ricos, enquanto outros diziam que ele estava tentando equilibrar as contas e que a sua política de redução de impostos era maior do que os aumentos que ocorreram. Criticado por não dar tanta atenção aos direitos civis, Reagan implantou um feriado federal em homenagem a Martin Luther King. No início da década de 80, a Guerra Fria estava no seu auge e a União Soviética havia acabado de adentrar no Afeganistão e parecia ter planos de se expandir cada vez mais. Com esse ocorrido e a crescente ameaça da União Soviética a parceiros dos Estados Unidos, Reagan, com uma visão política totalmente contrária à ideologia comunista, decide agir. E o seu primeiro ato nesse sentido foi o de aumentar e modernizar completamente as Forças Armadas Americanas e fortalecer laços com a Alemanha Ocidental e o Reino Unido. Partindo do princípio que a União Soviética era um Estado oco e que investia mais do que deveria na área militar para impressionar assim o resto do mundo, Reagan decidiu também por minar as negociações de gás natural entre os soviéticos e os países europeus ocidentais, como a Alemanha Ocidental, França, Bélgica, entre outros. A fim de combater o crescimento do comunismo no mundo, implementou a doutrina Reagan, a qual o seu governo ofereceria apoio financeiro a movimentos que enfrentassem os soviéticos. Foi nesse contexto que uma unidade especial da CIA foi enviada para o Afeganistão, com o objetivo de financiar líderes tribais locais na luta contra a União Soviética. As ações dele, mais uma vez, foram criticadas por alguns e elogiadas por outros. Os elogios vinham principalmente dos conservadores, já as críticas vinham de outros governos que acusavam Reagan de ser invasivo demais e por conta de ferir alguns direitos humanos. Ainda no seu primeiro mandato, ele teve que enfrentar crises políticas e militares no Líbano e também a invasão americana na ilha caribenha de Grenada. Em 1984, Reagan vence a eleição contra o democrata Walter Mondale e é eleito para o seu segundo mandato. O primeiro grande acontecimento do seu segundo termo foi a guerra contra as drogas, aprovando recursos no valor de 1,7 bilhões de dólares para tal. Outra batalha a qual ele tomou frente foi contra o HIV, liberando mais de 2 bilhões de dólares para o combate à doença. Em 1986, uma explosão ocorreu em uma festa em Berlim Ocidental, ferindo seriamente dezenas de soldados americanos que serviam no país.
A CIA culpou Muammar Gaddafi pelo incidente e Reagan, com a ajuda logística de Margaret Thatcher, atacou pontos estratégicos na Líbia. Em termos de política interna, aprovou uma importante lei de imigração, proibindo que empresas contratassem imigrantes ilegais. Um dos grandes escândalos da sua administração se deu também em 86, o caso Irã-Contras. O que foi descoberto é que vendas secretas de material bélico ao Irã, durante o confronto deste com o Iraque, serviam para financiar rebeldes anticomunistas na Nicarágua. A Corte Internacional deu ganho de causa ao governo da Nicarágua e Reagan reagiu afirmando que não sabia de nada que se passava. Em 1987, Mikhail Gorbachev visita Washington e é assinado o Tratado INF, que resultaria na destruição de diversas armas nucleares. E houve ali também uma maior aproximação diplomática entre os dois líderes, que resultaria mais tarde, na década de 90, em medidas que dariam fim à União Soviética. Já no fim do seu governo, o incidente mudaria para sempre a relação entre Estados Unidos e Irã. Em 1988, o cruzador de mísseis guiados USS Vincennes, em uma confusão nos seus radares, derrubou acidentalmente um avião comercial iraniano, tendo como resultado centenas de vidas perdidas. Em 1994, aos 83 anos, Reagan foi diagnosticado com Alzheimer. Algumas personalidades da época dizem que ele já estava doente ainda durante o seu segundo mandato. Já outros, como médicos do então presidente, dizem que não, que ele nunca havia demonstrado nenhum sinal da doença até então. Reagan veio a falecer em 2004, depois de uma contínua batalha contra o Alzheimer. Entre os grandes feitos deixados por ele estão a restauração da moral americana, o fortalecimento e o crescimento da economia e um grande triunfo na política externa, colocando um fim à Guerra Fria de maneira pacífica. A dica cultural desse vídeo é o filme Caçada ao Outubro Vermelho, um dos grandes clássicos da Guerra Fria.